Olá, aluno do segundo ano, tudo bom com você? Então, estamos aqui agora para a gente resolver os exercícios da semana 2 do PET volume 5. E aí a gente vai encerrar a parte de cinética química na disciplina de química, ok? Nessa parte de cinética química, nós vamos trabalhar especificamente com a ação dos catalisadores. Nas últimas semanas aí eu já trabalhei com vocês a questão dos catalisadores. Nós vamos revisar esses tópicos que a gente já abordou nas outras semanas, para a gente conseguir resolver as atividades, as 5 atividades que a gente tem na semana 2 do PET, tá ok? Então vamos compartilhar a nossa tela. Ok. Então vamos aqui para a nossa apresentação rápida sobre catalisadores. Então esse slide aqui vocês já viram comigo em alguma das aulas sobre o que é um catalisador e para que ele serve, né? Então o que é um catalisador? É uma substância que aumenta a velocidade de uma reação química sem ser efetivamente consumida no processo. E aí a gente chama de catálise, né? Que vai ser o nome dado ao aumento de velocidade provocado pela ação de um catalisador. E aí nós temos o segundo quadrinho que diz que um catalisador aumenta a velocidade de uma reação, pois abaixa a energia de ativação desta reação, ok? Então vamos relembrar aqui, a gente tem um gráfico, né? Neste eixo a gente tem energia, neste outro eixo a gente tem o que a gente chamaria de caminho da reação, tá? Este nível, este patamar aqui, ele é correspondente ao patamar de energia dos nossos reagentes, que são as moléculas que a gente tem no início do processo. Esse outro patamar aqui, ele corresponde aos produtos, tá? As moléculas que foram formadas. E nesse meio do caminho aqui, a gente tem essa barreira, tá? Essa barreira maior aqui, ó, ela corresponde à energia de ativação do processo sem a adição de um catalisador. Então percebam que gráficos onde que a gente tem essa barreira muito grande, isso vai simbolizar uma reação que acontece de forma lenta, tá? E o uso do catalisador vai ser especificamente para atuar nessa barreira, porque o que vai interessar para a gente nesse sentido é que a reação se processe de forma mais rápida, tá? Então o catalisador ele diminui essa barreira, ele diminui a energia de ativação necessária para que a reação aconteça. Como que isso acontece? Quando a gente não tem um catalisador, que a gente tem essa barreira grande aqui, ó, para que os reagentes sejam convertidos em produto, a gente vai ter o que a gente chama de mecanismo de reação, né? Que vai ser a forma como que as reações químicas vão ser desfeitas e formadas para que a gente tenha a formação das moléculas que nós chamamos de produto, tá? Esse mecanismo, ele necessita de mais energia, por isso que a reação se processa de forma mais lenta, tá? Ou a gente pode fazer uma comparação que a nossa reação se processa por um caminho mais longo, ok? Quando eu adiciono um catalisador, aí a gente utiliza um mecanismo de reação totalmente diferente do anterior. E esse mecanismo de reação, ele necessita de menos energia de ativação. Sendo assim, nossos produtos são formados mais rapidamente. Ou seja, a nossa reação tomou um caminho mais rápido, tá? Porque houve a diminuição dessa barreira energética aqui. Então, quando a gente utiliza um catalisador, ele atua diminuindo a energia de ativação, que vai acarretar no aumento da rapidez da reação. Lembrando que os catalisadores não são consumidos no processo. Eles participam do processo, eles participam da reação química, mas não são consumidos. A gente vê o catalisador presente nos reagentes e sendo regenerado lá nos produtos, ok? Nessa outra imagem aqui dá para a gente ver perfeitamente todas as informações necessárias que a gente precisa entender para resolver um exercício que tem a atuação de um catalisador. Então, olha só, aqui eu tenho, de um lado, uma reação exotérmica, do outro eu tenho uma reação endotérmica, tá? Eu vou explicar em uma das equações, em um dos gráficos, mas vai servir para os dois.
o que for diferente nos dois eu vou chamar a atenção no final. Então, olha só, vou explicar para esse gráfico aqui, ó. A gente tem o nível de energia dos nossos reagentes, o nível de energia dos nossos produtos, tá? Esta curva, essa barreira maior que está pontilhada, que ela representa o processo sem o catalisador, que é a reação lenta, ok? Se a gente quiser calcular a energia de ativação para que essa reação sem catalisador aconteça, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver qual que é o nível de energia aqui no alto dessa barreira, que corresponde a essa marcazinha aqui, tá? E a gente subtrai com o nível de energia dos nossos produtos. Essa diferença me dá a energia de ativação sem o uso de catalisador, tá? Agora, quando eu uso o catalisador, olha como é que a barreira diminui de tamanho. Aí, é esta curva preta aqui, tá? Se eu quiser fazer o cálculo, a mesma coisa. Eu vou pegar o alto aqui da minha barreira energética com o uso de catalisador, subtraio o nível de energia dos nossos reagentes. Aí eu vou ter essa diferença aqui, ó. Essa diferença aqui vai ser a energia de ativação correspondente da reação em que ocorre o uso de catalisador. A gente vai ver, né, pelos cálculos, que o valor que eu obtenho aqui vai ser muito menor do que o valor que eu obtenho aqui. Isso vai indicar para a gente que os nossos reagentes A e B, quando se usa o catalisador, vão precisar de ganhar ou receber menos energia para então que a reação se processe e eu produza ou forme os produtos C e D, ok? Agora, isso que eu falei aqui para vocês serve para o gráfico da reação exotérmica ou da endotérmica. Então, nesse caso aqui, olha só, a barreira pontilhada sem catalisador, se eu quiser calcular a energia de ativação desse processo, eu venho aqui, ó, vejo o nível de energia correspondente sem uso de catalisador, subtraio o nível de energia dos nossos reagentes. Aí eu tenho energia de ativação sem catalisador. Com o catalisador, eu venho aqui, né? Vejo o valor de energia correspondente, subtraio o nível de energia dos reagentes. Aí eu tenho energia de ativação correspondente ao uso de catalisador. A mesma coisa. Agora, o que muda? A única coisa que muda, gente, aqui nos gráficos é o cálculo do ΔH, a variação de entalpia. Então, vocês vão ver que nesse primeiro gráfico aqui vai ser correspondente a uma reação exotérmica. Por quê? O nível de energia dos meus produtos é menor do que o nível de energia dos meus reagentes. Então, quando eu fizer a variação, que é pegar o nível de energia dos produtos menos o nível de energia dos reagentes, eu vou obter um ΔH com sinal negativo, um ΔH menor que zero, reação endotérmica. Do outro lado, né, eu já tenho um processo endotérmico. Então, o que eu tenho? Eu tenho produtos com um nível de energia maior do que os meus reagentes. Quando eu fizer essa variação, o cálculo de ΔH, eu vou pegar esse nível de energia dos produtos menos o nível de energia dos reagentes, e aí eu vou obter um valor positivo ou um ΔH maior que zero, representando uma reação endotérmica. Então, o que altera é só nos gráficos ali, né? É que de um lado eu vou ter uma reação exotérmica, do outro endotérmica. Só isso. Outro detalhe, catalisador não altera, não influencia no valor de ΔH. Percebam que, sem usar catalisador ou usando catalisador, o nível de energia dos reagentes e o nível de energia dos produtos nos dois gráficos não se altera. Consequentemente, não há alteração no valor de ΔH do nosso cálculo, ok? Então, isso daqui é o que a gente precisa para a gente poder, então, responder as nossas questões. Então, vamos lá. Nossa primeira questão é a seguinte: a reação entre hidrogênio e oxigênio gasoso é mais rápida quando estiverem secos e na ausência de catalisador, úmidos e na ausência de catalisador, aquecidos e na presença de catalisador, resfriados e na presença de catalisador, secos e a baixa temperatura. Se eu tenho substâncias gasosas, né,
a gente viu que os gases eles podem ser afetados tanto por pressão, né? Se eu aumento a pressão, consequentemente eu diminuo o espaço disponível para as minhas moléculas gasosas, o volume diminui, né? Então aí eu vou ter mais choques entre elas, a reação possivelmente acontece mais rápido. E se eu forneço energia para elas, e como é que eu forneço energia para moléculas gasosas? Aumentando a temperatura. Então, se nós aumentarmos a temperatura, nós então favorecemos uma reação entre dois gases. E se a gente também adicionar quem? Se a gente adicionar o nosso catalisador. Então, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa C, né? Então, essa reação entre hidrogênio e oxigênio gasoso acontece de forma mais rápida se eu elevo a temperatura e adiciono um catalisador. 2. Aí a 2 já é aquele gráfico lá. A hidrólise do brometo de metila pode ser representada pela equação abaixo e pelo gráfico a seguir. Então, a gente tem uma equação aqui, e percebam que esta equação aqui, né, ela está representada neste gráfico. Mas preste atenção no seguinte. Nesta equação química, não foi representado esse I menos aqui. Esse I menos aparece aqui, que é o nível de energia dos meus reagentes, e ele aparece aqui também, que é o nível de energia dos meus produtos. Então, olha só, quando eu tenho substâncias iguais que aparecem nos reagentes e nos produtos, isso me indica que esta substância está agindo como um catalisador. E por que que ela não aparece na equação aqui de cima? Quando eu tenho substâncias iguais nos dois membros, eu posso cancelá-las, tá? Então, cancelo de um lado, cancelo do outro, ela não aparece no processo. Mas aqui no gráfico foi representado esse meu íon, esse I menos, tá? I menos 1 ou I menos, tá? Que está agindo como catalisador. Como eu disse, esse daqui é o nível de energia dos nossos reagentes. Vocês estão vendo que tem essa curva maior aqui, ó, representa a reação sem catalisador. E esta daqui do meio, ó, você está vendo que tem duas curvas, gente? Eu vou puxar aqui, ó, como se fosse uma média, representa o processo com o catalisador. Por que que tem dois picos aqui? Isso quer dizer que essa reação aqui ela acontece em mais de uma etapa, tá? Então, inicialmente, as minhas moléculas reagentes, elas precisam deste nível de energia aqui para uma parte da reação acontecer e formar algumas moléculas. E aí depois precisa de ganhar mais um pouco de energia para uma segunda etapa acontecer e eu formar finalmente as moléculas que eu vou visualizar aqui no meu produto, tá? Então, perceba que tem dois picos porque ela está acontecendo em mais de uma etapa, ok? Então, vamos analisar as alternativas aqui. Com relação a essa reação, assinale a alternativa contém a afirmativa ou a afirmação incorreta. Então, vamos lá. O íon I menos aquoso é catalisador da reação. Ok, acabamos de ver que é o catalisador, que se processa com liberação de calor. Como é que a gente sabe que a reação se processa com liberação de calor? A gente compara o nível de energia dos nossos reagentes e produtos. A gente está vendo aqui, ó, que a entalpia, vou colocar de verde, que a entalpia dos meus reagentes é maior que a entalpia dos meus produtos, ok? Quando a entalpia dos meus reagentes é maior que a entalpia dos meus produtos, o que que eu tenho? Eu tenho um processo exotérmico. O que que é um processo exotérmico? É um processo que libera energia. Então, essa letra A está correta. B, E4. Vamos localizar E4. É aqui, ó. E4. É essa distância aqui até aqui, tá? É a energia de ativação do catalisador, que é o
I menos. Então, olha só. Vocês estão vendo que aqui, ó, corresponde ao quê? Aqui corresponde ao meu processo com o meu catalisador. Este processo aqui, ele acontece em duas etapas, tá? Neste I4 aqui, vocês estão vendo que eu tenho um intermediário, moléculas intermediárias, um estado de transição entre os meus reagentes e entre os meus produtos, tá? E aí ele está falando que essa diferença aqui do E4, que é esse nível aqui dos meus reagentes, num estado intermediário até em cima, corresponde à energia de ativação do catalisador, né? O que é a energia de ativação do catalisador? É do estado de transição ou é do nível dos reagentes? A gente viu que para calcular o nível de energia de ativação, a gente vai do nível de energia dos reagentes até o alto da nossa barreira energética, né? Então, a gente não olha o estado intermediário. Então, até então essa daqui está errada. Vamos só conferir as outras. E3 é o abaixamento de energia de ativação devido ao catalisador. E3, aqui, ó. Aqui é o alto da minha barreira energética, da reação sem catalisador, e o E3 vai até aqui, ó. A minha etapa das duas, que acontecem com o uso de catalisador, e da que tem mais energia, que necessita de um pouco mais de energia. Essa diferença aqui me fala especificamente quanto que teve que abaixar de energia de ativação com o uso do catalisador. Então, correta. E5 é a variação de entalpia da reação, que é exotérmica. Então, aqui, ó, nível de energia dos reagentes e o nível de energia dos produtos. Se eu faço essa variação, estado final menos o inicial, a gente vai ter o ΔH e o ΔH vai ser negativo, o exotérmico, correto? E1 é a energia de ativação sem catalisador. Então, aqui, ó, nível de energia dos reagentes até aqui em cima, que corresponde ao alto dessa barreira energética. Correto. E o E2 é a energia de ativação com catalisador. Olha só, nível de energia dos reagentes até aqui, ó, que das duas etapas é a que necessita de um pouco mais de energia. Correto também. Então, gente, aqui, ó, é essa daqui mesmo, tá? E4 é a energia de ativação do catalisador, que é o I-. Não, aqui a gente tem um estado de transição e a gente não calcula a energia de ativação do estado de transição até o alto da barreira energética. Tá? Não é assim que se faz o cálculo. 3. Essa 3 a gente já fez, né? Se a gente for analisar no outro PET, a gente viu que a gente já fez este exercício aqui, lá no PET 4, tá? Então, se vocês conferirem lá a resposta, a gente vai ver que a resposta dessa questão 3 aqui é a letra D. Considerando o diagrama de energia de uma reação representada a seguir, então a gente tem reagentes sendo convertidos em produtos, a curva 1 representa o processo sem catalisador, a curva 2 representa o processo com catalisador. Essa seta indica a diferença de energia entre reagentes e produtos. Aqui a gente então calcula o ΔH. E ele quer saber o que os caminhos 1 e 2 têm em comum. Seria então a obtenção dos mesmos produtos. Então, independente do uso ou não de catalisador, os produtos formados são os mesmos, tá? Então, letra D. A4 são várias questões para a gente responder utilizando esse gráfico. Então, a gente tem um gráfico, então vamos lá. Usando E1, E2 e E3, represente a expressão da energia de ativação para a reação anterior. Então, a gente está vendo que a energia de ativação é isso aqui, ó. Este nível aqui em cima, a diferença daquele nível aqui em cima desse nível aqui embaixo. Então, a energia de ativação, como é que ela vai ser calculada? O nível de energia aqui em cima, que é E3, menos o nível de energia aqui embaixo, que é o nível dos reagentes, E1. Então, esta é a expressão que representa a energia de ativação, ok? Letra B. Qual a expressão para a entalpia da reação? Então, a entalpia, a gente está falando de cálculo de ΔH. Então, vamos lá.
Entalpia é o nível de energia dos produtos, que está aqui. O nível de energia dos produtos é representado por E2, menos o nível de energia das moléculas iniciais, que são os reagentes, que é o E1. Então, aqui a gente tem o cálculo de ΔH, E2 menos E1. Na letra C, classifique essa reação como endotérmica ou exotérmica e justifique sua resposta. Então, a gente compara o nível de energia entre reagentes e produtos. Se o nível de energia dos reagentes é maior que o nível de energia dos produtos, a gente tem, então, né, uma reação exotérmica. Se for o contrário, o nível de energia dos reagentes é menor que o nível de energia dos produtos, nós temos uma reação endotérmica. E olha, o nível de energia dos produtos aqui está acima do nível de energia dos reagentes. Consequentemente, este processo é uma reação o quê? Endotérmica. Qual que é a justificativa? Porque o nível de energia ou a entalpia dos meus produtos, ela é superior à entalpia dos meus reagentes, tá? Então essa pode ser a justificativa da nossa letra C. Letra D. Uma reação possui o perfil indicado no gráfico considerando E1, 120. Então aqui ó, vai ser 120. E2, 230. E3, 420. E lembrando que o nível de energia aqui, a entalpia, a unidade que foi dada foi o quilojoule, tá? O que ele quer aqui? Calcule sua energia de ativação. Então, a gente viu que a energia de ativação era o quê? Era aqui, o E3, menos o E1. Então, o que a gente vai ter aqui? Energia de ativação vai ser 420 menos 120. Quanto que vai dar a nossa energia de ativação? 420 menos 120, 300 kJ. Então, fizemos o cálculo aqui da nossa energia de ativação. Faça o esboço do gráfico de uma reação exotérmica indicando reagentes, produtos, energia de ativação e entalpia do sistema. O que a gente vai fazer com esse gráfico, gente? Simplesmente inverter os patamares. A gente vai colocar agora o patamar do reagente mais acima que o patamar dos produtos e todas as outras informações aqui se mantêm da mesma forma, tá? Então vamos ver se eu consigo fazer umas retas aqui. Acho que não. Então vamos tentar aqui, ó. Então o gráfico ele seria mais ou menos assim, né? O que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar colocar aqui bonitinho. O nível de energia dos reagentes a gente vai colocar num patamar. E aí, consequentemente, o nível de energia dos produtos tem que ser menor, tá? A gente vai fazer uma barreira. E aqui, ó, o nível de energia dos meus produtos. Então, vou colocar aqui em vermelho. Aqui eu tenho reagente, aqui eu tenho produto, ok? Vou fazer um pontilhado aqui, ó, para ajudar a gente. Esta diferença aqui, ó, daqui até aqui, corresponde à nossa energia de ativação. Essa diferença daqui com essa daqui corresponde ao nosso ΔH. Então, pediu para a gente colocar aqui, ó, reagente, produto, energia de ativação e entalpia do sistema. E agora a gente tem que colocar os nossos eixos. Aqui é o nosso caminho da reação e aqui é o nosso eixo da energia.
Então, está aqui representado o nosso gráfico esquemático de uma reação exotérmica. 5. Eu não falei na explicação não, gente, mas nós podemos ter catalisadores que são inorgânicos e orgânicos. Nosso corpo está lotado de catalisadores. Só que a gente não dá esse nome de catalisadores, nós chamamos eles de enzimas, tá? Vocês devem se lembrar disso muito bem das aulas de biologia, lá no primeiro ano. Então, o que são enzimas? No geral, são substâncias, são moléculas proteicas que nós temos no nosso organismo, tá? Estas enzimas, elas atuam acelerando as reações químicas que acontecem no nosso corpo, tá? E elas são moléculas biológicas, elas diminuem a energia de ativação dos processos químicos que acontecem no nosso corpo, sendo assim, as reações acontecem numa velocidade maior do que as reações aconteceriam na ausência delas. E tudo o que a gente explicou para os catalisadores inicialmente se aplica para as enzimas no nosso caso, tá? Então, olha só. Sobre catalisadores, são feitas as 4 afirmações seguintes. E a gente quer saber as corretas. Então, olha só. 1. São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. Correto. Então, se a gente adiciona o catalisador, a reação tende a acontecer de forma mais rápida. 2. Reduzem a energia de ativação da reação. Então, a reação só acontece mais rapidamente porque ocorre essa redução da energia de ativação. 3. As reações na quais atuam não ocorreriam na sua ausência. Nem sempre. Pode acontecer numa velocidade muito lenta, mas a reação pode acontecer. Não quer dizer que elas não aconteceriam, tá? Acontecem, mas de forma muito mais lenta. 4. Enzimas são catalisadores biológicos. É o ponto que eu fiz aqui nessa questão para ajudar a responder ela. Então, as corretas são 1, 2 e 4. A gente marca a alternativa E. E agora a gente, então, finaliza o estudo de cinética química no PET volume 5. No próximo vídeo, a gente, então, vai começar o estudo do equilíbrio químico, ok? Então, continue acessando o blog, o canal no YouTube para você acompanhar a correção dos exercícios e das atividades de biologia, química e física. Não esqueça de encaminhar essas atividades para os seus professores, tá? Para a gente marcar lá que vocês fizeram e atestar a entrega das atividades e dos PETs, tá ok? Então, aguardo vocês na próxima semana e até a próxima. Tchau, tchau.